uma coisa muito importante, gente, as crianças vão enxergar o mundo a partir dos nossos olhos, né? Então, de acordo com o que a gente enxergar a situação, as crianças vão enxergar. Então, como falar às crianças? Em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da gente, né? Para que a gente possa falar às crianças de maneira assertiva, né? De maneira que a gente não vá apresentar para elas algo que possa causar um pânico, um medo, né? Um receio. Então, assim, é importante trazer a informação dentro de um limite. Né? Como que a gente lida muitas vezes, né? A Joana sabe, em consultório, quando os pais falam, o que eu falo, né? Como é que eu falo? Ela me pergunta como é que o bebê nasce, né? O que eu respondo? Eu conto a história completa de como é que o bebê nasce, né? Não, né? A gente vai responder apenas a pergunta da criança de uma forma que a criança consiga entender, né? Então, na medida em que as crianças são maiores, a gente pode conversar. Olha, existe um vírus. Você sabe o que é um vírus? Então, o vírus é algo que a gente não consegue enxergar. Quando a gente fica gripado, né? Que é a história do dodói, para o pequenininho, a história do dodói, né? Então, quando a gente tem um vírus, o vírus da gripe, a gente fica gripado, a gente não pode sair. Então, tem um vírus, né? Que está aí e que está na rua e que as pessoas pegam quando elas conversam, quando elas ficam perto uma da outra, né? E existem diversas maneiras. Então, assim, a criança, quanto menor a criança, mais é importante que a gente tenha algo concreto para mostrar para elas, né? Então, assim, que a gente possa mostrar, a gente tem algumas indicações que a gente andou mandando para vocês, mas eu posso fazer um compilado depois e mandar para os pais que quiserem usar. Então, a gente tem alguns materiais, né? Então, a gente apresenta um livro muito sensível para vocês, que conta um pouquinho a história numa linguagem, né, que a criança consiga entender. E isso é muito bacana, por quê? Porque as histórias são uma forma da criança enxergar o mundo, né, enxergar muitas coisas da vida dela na pele dos personagens, né? Então, o jeito dela poder entender melhor o que está acontecendo na pele dos personagens. Tem também um... Oi, Jo. Desculpa, não quero interromper. Termina o do livrinho, depois eu falo. Tem Pode o falar. livro, né? Tem esse livro que a gente depois vai mandar, depois dessa reunião a gente vai mandar para vocês. E tem um vídeo muito interessante, que inclusive já está no nosso YouTube. A gente vai compartilhar um link com vocês. Não sei quem já viu, que chama o vídeo do Dr. Coron. Coron. Dr. Coron, não, Senhor Coron. Senhor Coron. É um vídeo muito interessante, muito sensível para as crianças. Então, ele foi produzido, né, com desenhos de crianças. Então, é um jeito da criança também poder entender um pouco melhor o que está acontecendo. Ele traz também algumas soluções, né? Então, ele fala um pouco de sentimento, né? Como que eu estou me sentindo nesse momento? E isso é super importante. Pode falar, Jô. Não, eu estou aqui pensando, né? Enquanto você tá falando, eu estou pensando que tem uma coisa que eu gosto de lembrar, que quando a gente fala em educação infantil, pensar na educação infantil, às vezes a gente coloca tudo aí nesse mesmo barco e tem uma diferença muito grande, né? Entre uma criança aí de 1 ano e pouquinho e uma de 5, certo? Imagina a diferença da linguagem, né? Qual que é o campo que a gente ganha aí com o crescer das crianças para conversa, para perguntas e para tudo mais. Então, eu acho legal a gente pensar nessa diferença, né, no que dá para dizer para um e no que não dá para dizer para outro, mas, ao mesmo tempo, assim, acho que é uma fala muito na área, assim, que a gente recebe as perguntas e é muito dito isso, né? Ó, responda. Se você fica na dúvida, você só responde o que a criança pergunta, né? Isso a gente ouve muito falar, assim. E eu já andei pensando muito sobre isso e eu acho, às vezes, que a gente tem que dizer mais em alguns momentos do que a criança pergunta, porque às vezes a criança não pergunta, né?
E acho que as crianças menorzinhas, piquiticas, que ainda não adquiriram a fala como uma linguagem ou um recurso de alcance para tudo que ela precisa nesse momento, né? Elas estão pensando e já têm um universo subjetivo muito além daquele que às vezes a gente tem alcance. Por isso que eu acho que a hora que surge um mamãe, a hora que fala alguma coisa, a hora que o pico aparece, são coisas que a criança está tentando ligar, né, os sentidos e tudo, mas já tem um mundo interno muito intenso acontecendo antes de que ela possa falar. Então, eu acho importante que, em certa medida, a gente possa comunicar um pouquinho. Você percebeu que tudo isso mudou, né? Você deve estar achando tudo muito esquisito, porque você ia todos os dias para a escola e agora a gente está aqui em casa e o papai e a mamãe, a gente ia trabalhar e agora a gente também está aqui em casa, não é verdade? Então, eu acho importante que a gente possa abrir espaços no dia a dia e, ao mesmo tempo, emprestar um pouco do nosso cérebro maduro, né, do nosso cérebro já amadurecido, indagando um pouco do que, claro que a gente sempre tem um temor nesse momento de avançar o ponto, mas eu acho que quando a gente está falando em parentalidade consciente, né, que eu acho que é tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está que faz a gente entrar, né, numa reunião como essa? É a gente querer pensar como que a gente faz para estar no dia a dia exercendo os nossos papéis, seja de mãe, seja de educador, seja, enfim, um papel profissional, de uma forma cada vez mais elaborada. Então, nos pensamos, não tem só a maneira certa ou a maneira errada, mas esse exercício que eu acho muito importante, principalmente num momento como esse, onde a gente não tem grandes referências. Se a gente for procurar o que é que aconteceu, quando é a outra vez que a humanidade teve que ficar dentro de casa dessa forma, né? Então, é um desconhecido que é para todos da família. Então, acho que quando você fala dessa pausa, né, de como é que eu tô hoje para conversar com a minha criança sobre isso, acho muito importante, mas acho que quando a gente está bem, é legal que a gente faça certas indagações um pouquinho emprestando, porque a partir daí a criança fala, nossa, é verdade, cadê a Duda, né? Cadê o meu amigo? E eu acho que ela fazendo essas referências, ela passa a trazer outras questões que talvez ela não conseguisse colocar em forma de perguntas, né? E aí eu acho que as referências incríveis de livrinhos e filmes e tudo, ela pode ser complementada com algumas coisas que fazem parte da rotina dela e a gente associa, como a gripe normalmente. Eles sabem que eles não podem ir para a escola quando estão dodóis, né? Mas é um dodói um pouco mais difícil que os médicos ainda não sabem tudo sobre ele e estão trabalhando muito para conseguir. Então, enquanto os médicos estão lá trabalhando, a gente está aqui em casa se cuidando, se protegendo. Acho muito importante a gente ir trazendo também essa situação mais positiva, né? No sentido de que se a gente está em casa é porque a gente está se protegendo, é para a gente melhorar, é uma grande oportunidade de uma série de coisas. Então, eu acho muito legal. Depois eu mostro, acho que está junto, não sei se está no material lá de vocês. Teve um que eu gostei bastante, desses que rodaram na internet, vocês devem ter visto a carinha. Esse é um que eu acho que, para Carolina, por exemplo, aqui em casa, e para alguns pais dessa idade, trouxe uma linguagem muito legal. Ela passou a parar de pedir, por exemplo, para sair ou ficar brava de não ir na pracinha, né? Depois de ter visto o Senhor Coron, ou de ter... ele vem de avião, né? Ele vem na mão das pessoas. Mamãe, lava a mão. Então, junto à musiquinha e tudo mais. Então, eu acho que isso torna possível a gente também ir colocando tudo isso, que é muito diferente, no encadeamento do entendimento da criança. E aí as ansiedades acho que podem diminuir um pouquinho, né? Eu acho que sim, eu acho que o entendimento é importante para isso, né? Porque a criança consegue aceitar um pouco melhor o que está acontecendo. E eu acho que na medida em que ela aceita melhor, a gente pode
está ajudando as crianças, né? Então, volto a dizer, primeiro nos ajudando a enxergar dessa maneira, para que possamos ajudar as nossas crianças a enxergar possibilidades, né? Então, ajudando, se a gente conseguir enxergar possibilidades, se a gente conseguir enxergar caminhos, né? E talvez não soluções, porque as soluções não estão nas nossas mãos. Temos pessoas competentes cuidando das soluções, né? Como a Joana disse. Então, talvez pensar em como encontrar possibilidades para viver melhor dentro dessa realidade, né? Então, se há o entendimento e a aceitação, ok, então, o que eu posso fazer nesse momento é estar em casa, né? A gente vai conseguir mostrar para a criança que essa é a melhor solução nesse momento e vai conseguir enxergar possibilidades de ação, né? Ou seja, como podemos agir para tornar a nossa vida melhor, né? Então, fico pensando, né, no cotidiano ali da escola, né? O que motiva muito as crianças dessa idade? Eu acho que é a sensação de ser útil, de ser potente, daquilo que eu consigo fazer, né? Da autonomia, de certa forma, desde os pequenininhos, que eu acho que ficam muito felizes em ajudar a professora a levar alguma coisa, né? Ser o ajudante do dia, conseguir ajudar a mamãe em casa, a família e tal. Então, eu acho que quando eles se sentem partes também desse todo, de que a gente vai se ajudar agora e vamos ficar em casa um pouco, porque a gente precisa ajudar o nosso planeta a vencer isso, ou, né, mandar esse dodó embora de vez e tudo mais, eu acho que eles passam a ser mais cooperativos e muitas vezes peça-chave para essa saúde mental toda que precisa ser fortalecida numa hora que estamos todos, né, numa mudança de rotina. Então, talvez o que é de muito positivo para a família, que é gostoso ficar junto e que eles adoram, de certo modo, e tal, é muito tempo junto, né? O que vai permitindo com que as faíscas também aconteçam, as irritações, enfim. Eu acho que não é um momento fácil para todo mundo, né? Mas acaba que eu acho que quando eles estão potentes, eles se tornam protagonistas e acabam ajudando a família como um todo também, né? Sim, sim. E eles podem exercer, né? Então, assim, muitos pais perguntam como que eu faço, né? Porque, assim, o quanto a gente puder, né, Jo, trazer possibilidades para uma estabilidade dentro do que é possível, melhor, né? Então, para a criança, vamos pensar, para a criança que ia para a escola, ela tinha o papel dela na escola, para você que ia para o trabalho, você tinha a sua rotina, né? Então, você acordava de manhã, então, a rotina mudou, a rotina da criança mudou, mas o que a gente pode, de que maneira a gente pode tornar o mais estável possível, né? Então, essa rotina, as possibilidades de desenvolvimento da autonomia, né? Que, como a Jo falou, quando a criança entende melhor, ela pode participar mais, ela pode ajudar a pensar em soluções, né? Então, a gente tem, às vezes, relatos de mãe que fala, a gente não pode, né, ver o vovô e a vovó, e a própria criança fala, liga para o vovô, né? Liga para a vovó, ou seja, ela está trazendo uma possibilidade. A gente não pode encontrar, mas a gente pode encontrar de outro jeito, né? Que é o que a gente está falando aqui de como manter, né, esse equilíbrio, tentando, na medida do possível, primeiro, aceitar a mudança, né, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a também aceitarem, e a gente pensar em possibilidades de manter o quanto possível a normalidade, né, dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina, né, e encontrando possibilidades para isso. Então, encontrando com as pessoas, né, eu acho que falando com as pessoas, colocando a criança em contato com as pessoas, a gente tem recebido muitos relatos, né, dos pais, do que a escola está representando nesse momento, né, com essa proposta da criança poder interagir com outras crianças, né? Porque a maioria das crianças
estar em casa e sem essa possibilidade de interação, né? Uhum. E às vezes a interação, né, Dé, é só olhar, é só escutar, né? Eu acho que tive conversando com pais, até da turma da Carolina, enfim, a gente vai ficando um pouco aflito de vez em quando, mas eles não param na frente do computador, eles não respondem, fica cada um para um lado, enfim. Eu tenho pensado um pouco que em alguns momentos, mesmo que a criança só escute um pouco a voz da professora ali, veja a carinha de um outro colega e tudo, eu usei a palavra outro dia, até conversando com alguém da escola, dizendo, eu acho que a proposta que a escola vem fazendo nesse momento, a mim, representa um pouco uma janela possível para um mundo que temporariamente sumiu, né? Para nós aqui é muito interessante, a gente mora numa casa onde o muro é muito alto, a gente não vê a rua, faz muito tempo que eu não vejo a rua, ou que eu saí uma vez ou outra para ir à farmácia, mas as meninas não mesmo, assim, então é só o céu e a nossa casa, e essa realidade, então esse termo, né? Eu acho que a escola vem representando, através dessa proposta nesse momento, uma janela para um outro que tinha acabado de começar a surgir, né? Mesmo nos maiores, 3, 4, 5 anos, é muito recente esse voo para o social, né? Ficar privado disso e ter um retorno para a família, normalmente é sentido nesse momento como uma coisa muito positiva por eles. Ai, que delícia, eu tenho meu pai e minha mãe aqui e tudo mais. Mas eu acho que devagar eles realmente sentem muita falta de alguma coisa que já era extra casa, né? E que devagarzinho sumiu. Como assim? Então, a hora que aparece a professora, canta uma música conhecida, eu acho que nos auxilia a ajudar, mas mais do que a situação pedagógica em si, de aprendizado, eu acho que é a manutenção de um mundo que apareceu para eles com tanto esforço, a maior parte deles gasta uma energia incrível, né, para esse crescimento, para a ida para a escola, para a saída das fraldas, para manter outros vínculos, o vínculo afetivo com a professora e tudo mais, e de repente isso desaparece. Então, eu acho, principalmente na educação infantil, o que a escola nesse momento representa é poder ser uma luzinha ali, mantida, acesa, né? Não apagou-se tudo, está tudo ali, e muito mais, claro, no que vem sendo oferecido, né? Mas eu acho que a preciosidade está aí, nessa janelona para o mundo, eu diria. Eu acho que o termo que você usou, né, as janelas para o mundo, eu acho que é uma das formas da gente manter, né, o nosso equilíbrio emocional, o equilíbrio emocional da família, né? Então, quais são as janelas que nós temos para o mundo? Né? Então, a Joana falou da escola, que outras janelas nós temos para o mundo, né? E é super importante, como eu falei, né, o olhar para a criança, mas também para a família, né? Então, assim, como que os adultos podem se cuidar? Né? Então, uma das questões essenciais para a manutenção do equilíbrio é o autocuidado. Né? Então, assim, como que a gente pode cuidar da gente? Né? Então, assim, a gente ouve muitos relatos, os pais em home office, né? numa rotina assim, muito mais acelerada do que o normal. Né? Então como que a gente cuida da gente? Né? Como que a gente cuida da gente? A gente pode cuidar da nossa família. Né? Então, tem várias estratégias, assim, e a gente vai trazer aqui algumas possibilidades para vocês, mas não existe receita de bolo. Por quê? Porque a gente está falando de pessoas. Então, quando a gente fala autocuidado, é muito importante que cada um reflita que cuidado é esse. Né? Então, assim, o que é importante para a minha vida? O que me faz bem? Né? De que maneira eu posso cuidar de mim? Sabe aquela história do avião, né? Quando o avião está caindo e cai a máscara, em quem a gente tem que pôr a máscara primeiro? Qual é a orientação quando falta oxigênio? A gente põe primeiro na criança ou a gente põe na gente primeiro? Na gente, né?
Ou seja, a orientação é, põe primeiro em você, porque se você não estiver bem, você não vai poder ajudar quem está com você e quem precisa de você, né? Então, a gente tem aí, é uma reflexão que a gente quer colocar para vocês, assim, o que faz bem para vocês, né? A gente precisa, eu sei que está todo mundo assim, né? A grande maioria das pessoas está num ritmo frenético de trabalho, né? Por quê? Porque está todo mundo precisando trabalhar muito mais do que o normal para poder dar conta dessa nova demanda, né? Mas o que podemos fazer diante de tudo isso, né? Então, a gente tem aí algumas possibilidades, né? Uma delas são as pausas, né? Então, ok, você precisa trabalhar 15 horas por dia, né? Então, assim, mais do que necessário são as pausas, né? Esse momento de, não, olha, entre isso e isso eu vou pausar e eu vou estar ali inteira, presente no que eu estou fazendo, né? Então, essas pausas são muito importantes, as respirações, a própria meditação, né? A gente andou dando umas dicas aqui para vocês de mindfulness, né? A gente tem a Fabiana Sais, que é uma parceira da escola, que dá um curso de meditação. Então, assim, a gente poder aprender a estar inteiro, aprender a estar presente naquele momento é muito importante. Daí, retoma, né? Então, as pausas são muito importantes para isso. A gente poder se expressar também, né, Jo? A gente poder dizer um pouco o que a gente sente, o que a gente pensa, ajuda também a criança, né? A se expressar também, né? Então, a gente poder Ajuda conversar. muito. Eu acho que principalmente com os parceiros, né? Eu acho que a gente está em famílias, diferentes, enfim, configurações familiares, mas a gente está ali, a equipe mudou, né, de trabalho. Existe uma equipe ali em casa que ela é muito importante de encontrar, eu acho, uma sincronia, um funcionamento ali. Então, eu acho que antes até com as crianças, é muito importante que os adultos da casa possam ir criando um pouco formas de comunicação, né? De, olha, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado, hoje se assume isso, hoje se assume aquilo. Nem sempre é possível. Eu acho que quando volto, né, a dizer que eu acho que quando a gente está falando assim, sempre parece tudo muito bonitinho. Dentro desse papel que eu acumulo, que é de psicóloga infantil e mãe dentro de casa, eu costumo levar para dentro do consultório, que eu falo, não é assim tudo bonitinho, eu sei qual é o caos que é capaz de se estabelecer em alguns momentos, né? Mas eu acho importante que o problema não é o caos aparecer, né? Nossa, mas o que eu tô errando e tá tudo assim, e ele chora, e tá tudo, e eu tô cansada, e como é que é? Eu acho que o importante é a gente poder manter a calma na hora que está o caos e entender que ele é sempre uma oportunidade para num próximo a gente fazer diferente, ao mesmo tempo de que a gente tenha recursos e treine recursos, elabore, aprenda. Estamos todos aprendendo, não é que pai e mãe tem que saber, não, estamos todos aprendendo como fazer. Então, acho que essas pausas, elas podem ser muitas vezes assim pausas até que menorzinhas, né, no meio disso tudo, o ritmo, mas às vezes quando eu saio, faço um stop, tomo um copo d'água, que aquele copo d'água seja naquele momento, o que eu estou precisando, né? Eu preciso tomar cuidado porque hoje estou irritada e é capaz, o jeito como essa brincadeira está acontecendo aqui é capaz de eu me irritar mais e explodir. Então, como é que eu comunico ao meu parceiro e, ao mesmo tempo, à criança, olha, hoje a mamãe está cansada, eu vou precisar da ajuda de vocês, é muito importante que a gente possa guardar as coisas agora, ou poder arranjar formas de comunicação, eu acho, dentro da família do como cada um está. E isso vale para tudo, eu acho, do que cada um pode fazer dentro de casa, do que cada um pode ou não contribuir, né? Aqui a gente foi dividindo coisas, do tipo, tudo bem, eu fico com a louça, com as coisas, mas por favor, tira o lixo, porque eu não aguento. Então, eu acho que são coisas que parecem assim, mas que influenciam demais na nossa saúde emocional, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente ouve muito repetindo por aí, às vezes a gente sabe, mas eu acho que
manter uma forma de atividade física, ela é extremamente importante para cada um dentro de casa, né? Para as crianças, mas é para os adultos. Então, se der para fazer sozinho, ok. Se não, todos juntos, né? Eu acho que exercícios de respiração são coisas incríveis e eu acho que é um ótimo momento para, mesmo que sejam períodos curtinhos e repetidos ao longo do dia, que a gente resgate as nossas crianças. Talvez a gente ache que a gente não está num campo tão relaxado para parar, brincar junto e tudo mais. Mas acho que é um grande momento importante de troca, onde quando essa conexão acontece através da brincadeira, né, do brincar, estamos na semana para falar disso também. Eu acho que a brincadeira ela é um lugar onde a criança vai se desenvolver e aprender, mas talvez a gente possa descobrir que tenham coisas muito interessantes acontecendo com a gente também. Então, esse momento de ir lá para o chão e brincar, ou tirar poeira dos jogos, seja de tabuleiro, seja de coisas que a gente gostou de fazer na infância, né? Eu gosto de dizer isso para os pais, assim, acho que conectar a sua criança interna com essa criançada que está lá pedindo atenção o tempo todo. Então tá, às vezes eu dou uma pausa ali no meu trabalho, então eu vou brincar 5 minutos. E como é que é esse brincar? Para eu estar inteira e para aquilo ser mindfulness, para aquilo me refazer também e me encher de energia, eu acho que é bastante legal que a gente encontre um sentido naquela brincadeira também, né? E isso pode ser muito revigorante. E aí, enquanto você está brincando e fazendo e dando atenção, aquilo você também está usando para você. É capaz de você voltar para o trabalho já ou fazer o que você tem que fazer da casa de uma outra forma, né? E não se você estiver ali brincando, que seja por 5 minutos, pensando, mas a roupa parou, mas eu tô aqui pensando que eu esqueci, a máquina parou lá à tarde e eu não pendurei, né? Mas é isso, eu acho que é isso. Depois eu vou fazer, né? E vamos curtir o que tem aqui agora. Então, eu acho que é super importante essa reflexão de não daremos conta de tudo que se acumulou em termos de papéis, né? Uhum. E é muito importante, eu acho, esse autoacolhimento, essa autoaceitação, né? Porque eu acho que a gente conseguindo passar pela crise ou pelos momentos de uma forma um pouquinho mais acolhedora com a gente mesmo, a gente está ensinando isso para as crianças, né? Que elas vão acordar, vão ter em determinado momento um ataque lá de tudo bem, vamos parar, respirar, o que você está sentindo, o que aconteceu, e agora como é que a gente resolve, né? São esses 3 momentos de parada. Primeiro a gente se acalma, depois a gente dá um jeito de conversar um pouquinho sobre isso e depois nós vamos agir diante do que aconteceu, né? Eu falo, é até uma atividade legal para montar com as crianças. Eu falo do farol, né? O verde, o vermelho, o amarelo e o verde. No vermelho, a hora da raiva, a hora da briga ou a hora da situação, o que a gente precisa aprender são técnicas para a gente se acalmar. Então, seja respiração, ou seja, sair da sala, respira. Às vezes eu brincava, eu falo, eu dava uma voltinha no meu próprio eixo, assim. Voltava, quando eu voltava, eu já conseguia pensar um pouquinho melhor, né? Vamos conversar sobre o que aconteceu e depois como é que a gente pode fazer diferente. Então, eu acho que são coisas legais que a criança começa a adquirir também, falar, mamãe, calma, né? Vamos pensar. Então, o que a gente vai fazendo com a gente e que a gente é capaz de... As crianças aprendem muito nesse momento por modelo, né? Por cópia. Sim. Por aquilo que ela vê a gente, o como que a gente enfrenta as situações, né? Eu acho assim que quando a gente sente, né? Quando a gente sente tudo isso, a gente está sentindo, gente. Todos nós sabemos disso. É real, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisa entender é isso que a Joana falou. Talvez a gente, de fato, não dê conta de todos os papéis ao mesmo tempo. E tudo bem, né? E assim, tudo bem. Acho que essa é uma forma de autocuidado, né? Não se culpar, né? Mas diferente da culpa, você perceber uma emoção ou até uma atitude, quando você não consegue segurar a emoção, e a emoção transborda, né? Então, como a Joana falou, é uma raiva, transbordou, né? Mais do que culpa,
a consciência é importante, né? Então, assim, perceber, olha, isso foi um gatilho, isso, né? E daí, para quê? Para uma próxima vez poder fazer diferente, né? Para uma próxima vez poder encontrar outros recursos, pensar em fazer diferente. Então, a consciência é muito importante, mas não aquela consciência que gera culpa, né? Mas a consciência que possa nos ajudar a perceber os sinais que vão desencadear alguma coisa ruim, né? Então, e essa comunicação, né? Eu acho que é essa comunicação. Puxa, eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito brava mesmo, né? E isso me tira do sério. Eu acabei gritando com você. Você me desculpe, eu tô tentando, e acho que podemos tentar juntos, fazer de uma maneira diferente. Vamos pensar como é que a gente pode fazer, né? Então, eu acho que daí surgem sei lá, os eventuais potinhos, os potes em casa, adoro essas coisas de pintar um pote juntos e fazer, cada um põe as atividades que quer fazer, ou o pote da calma, que coloca cada um uma ideia de como se acalmar, ou de como, né, ou o pote da gratidão, que falam muito do que foi legal para a nossa família hoje, não é verdade? Poder, no final do dia, cada um indo, escrevendo, enfim, o que foi bacana naquele dia, ou o que não foi bacana, né? a gente Eu acho que essa é uma tem os jogos de sentimentos também, né? Que foram disponibilizados para alguns grupos no kit de materiais, que é um jogo que tem as carinhas, né? Então tem a carinha do tô confuso, né? Pode ser, vocês podem inventar que emoção é essa aqui, né? Ou essa aqui, tô feliz, ou essa, né? Ou essa aqui, ou essa, né? Ou essa. Então, os jogos dos sentimentos também são uma maneira da criança e dos adultos poderem falar sobre os sentimentos daquele dia, né? Então, como a Joana falou, tem o pote da calma, tem o pote da gratidão, tem os jogos dos sentimentos, que é isso, é chegar ao final do dia, lá na escola, para o grupo do verde, isso faz parte da rotina deles. Então, ao final do dia, são disponibilizados diversas plaquinhas como essas aqui, e as crianças, elas escolhem uma que possa resumir algum dos sentimentos ou das emoções que as crianças sentiram naquele momento. Então, elas mostram para o restante do grupo e elas justificam, né? Então, a proposta é justificar por que você escolheu essa, né? Então, por que você escolheu essa plaquinha hoje? Eu escolhi essa plaquinha hoje porque o meu amigo não me emprestou o brinquedo. Isso é perfeitamente possível da gente usar em casa, né? É uma maneira da gente aprender a falar de sentimento e de emoção. E as crianças também, né? Então, você pode escolher uma plaquinha e falar, olha, eu fiquei triste hoje porque eu gritei numa hora que eu fiquei nervosa, né? E eu tô tentando, e agora eu vou pensar em outras maneiras de lidar com a minha emoção, porque eu gritei, então eu fiquei triste. E a criança também poder falar, eu estou triste porque eu estou com saudade da escola, eu não estou vendo os meus amigos, e a gente poder acolher, porque muitas vezes a criança sente, aquilo está dentro dela. Mas quanto menor a criança, e a gente falando de educação infantil, é muito difícil a criança se expressar. Então, quando a Joana fala, olha, hoje a mamãe está cansada, hoje o papai está sem paciência, né? É importante a gente falar, porque não só as crianças desenvolvem esse recurso, e elas entendem que elas também podem usar, né? Como elas aprendem que elas podem, que vocês são pessoas, né? Eu digo às vezes para os pais, né? Às vezes essa é uma grande descoberta para as crianças, principalmente quando eles e para nós, né? Para nós também, né? Que nos exigimos tanto o tempo todo de saber fazer. E agora? Como é que eu vou contar, né? Que esse caos se estabeleceu dessa forma, não é verdade? Sim, Enfim, eu acho que exatamente. vai descobrindo
não só uma humanidade, como uma oportunidade incrível nesse momento da gente aprender, né? Também muito sobre habilidades emocionais, assim. Sim, sim. E as crianças irem descobrindo, olha, minha mãe, meu pai também às vezes transborda, né? E eu também transbordo. Então, assim, na medida em que a criança vê que você fala de sentimento, ela também vai falar. Então, assim, nomear os sentimentos é importante. Tem uma estratégia que a gente chama de linguagem descritiva também, né? Então, quando a criança está muito brava ou ela está muito triste, é um jeito da gente chegar e falar: que você está sentindo? Fala para a mamãe. Eu estou vendo que você está triste, ou estou vendo que você está com raiva, eu estou vendo que você está magoado. Então, a linguagem descritiva é você descrever o que você está vendo, mas isso pode ajudar, né, você a nomear e a criança poder se identificar com isso. E de uma próxima vez, ao invés dela abrir aquele berreiro, ela pode chegar e falar: mamãe, eu estou muito brava, eu estou com raiva. Então, assim, ela poder verbalizar aquilo de outra forma, né? Tem uma estratégia também que a gente costuma recomendar para as famílias, eu não sei quem já ouviu falar, do canto da calma. O canto da calma é assim, principalmente quando a situação em casa tá difícil, então assim, e a gente sabe que esse momento de isolamento social é um momento que está mexendo emocionalmente com todo mundo, né? É um momento que a gente tem de reestabelecer alguns combinados com as crianças. Então, quando está acontecendo muita briga, né, que as emoções estão transbordando muito, a gente precisa cuidar para reestabelecer a calma em casa, né? Ou minimamente o controle das emoções em casa. Porque se a gente não cuidar, todo mundo transborda o tempo inteiro e isso não é cuidado, né? Isso não é olhado, né? E aí acaba se tornando um jeito da família funcionar. E o que a gente menos quer é que a família funcione dessa maneira, né? Então, é super importante, quando a gente fala de atenção plena, né, de você prestar atenção ao que acontece ao redor, de fato, a gente poder olhar para isso e tá bom, é isso que está acontecendo. A gente está gritando muito, tá todo mundo muito nervoso, tá todo mundo com dificuldade de lidar com as emoções, tá? Então, o que podemos fazer com isso? Né? O canto da calma é uma das estratégias. Então, como é que é isso? É reestabelecer os combinados com as crianças. Então, fazer uma conversa com as crianças e dizer: olha, eu estou percebendo, né? Todos da família reunidos, é um momento que a gente chama de acordo. Eu não sei, Jô, como falar no consultório, mas a gente chama de combinados na escola, né? Então, a gente reúne a família inteira, né? Então, os adultos, as crianças, e a gente vai Uma falar assembleia familiar. isso, uma assembleia familiar, né? E a gente vai falar um pouco, todos vão ter o seu momento de falar, sobre como estão sentindo aquela situação, né? Então, um adulto pode começar, ou então uma criança, a gente está aqui para conversar sobre a relação da nossa família. Como que vocês estão sentindo? E as pessoas podem falar, e é um ótimo momento para falar de sentimento, para falar de emoção, para falar de controle, para dizer como o outro se sente, né? Então, mesmo quando a gente brinca dos jogos de sentimentos, quando a gente fala: eu fiquei triste porque o amigo não me emprestou o brinquedo, é um jeito desse amigo que não emprestou também perceber o que causou no outro. E um combinado de família é como um combinado de grupo na escola. É a oportunidade que as pessoas têm não só de se expressar, mas de se ouvir e de se perceber, né? Então, é um jeito das pessoas falarem: olha, eu estou percebendo que está acontecendo isso, às vezes estou muito nervosa porque eu estou trabalhando muito. A criança pode falar: eu também estou triste porque eu não estou brincando com os meus amigos, então às vezes eu choro e eu grito. Então, cada um pode falar como está se sentindo e como está se sentindo em relação ao outro. Então, quando a mãe fala, o pai pode falar: realmente, eu também fico muito chateado quando eu vejo que você está nervosa, porque eu não consigo te ajudar. E aí vem a proposta do canto da calma. Então, vamos fazer um combinado? Vamos construir aqui na nossa casa, vamos elaborar o canto da calma. O canto da calma é um espaço físico
que a família vai combinar, vai encontrar, então pode ser um cantinho da sala, pode ser um cantinho da varanda, pode ser que vocês vão criar juntos um canto da calma. Então vocês vão pensar primeiro o que é calma com a família, o que é calma para cada um de vocês, né? O que representa a palavra calma? O que me acalma? O que te acalma? Né? Então, é um momento lindo de reflexão, onde cada um, de forma muito individual, né, singular, vai colocar para a família aquilo que o acalma. E aí vão pensar em como vão fazer esse cantinho da calma. Então, alguns exemplos. Olha, o que me acalma é o mar. O mar me acalma. Né? Estar no mar, ver o mar me acalma. Então, vai lá, pega uma imagem de mar. Então, que tal? O que será que eu posso pôr no canto da calma? A própria família pode ajudar. Olha, eu tenho aqui uma imagem do mar, aquela foto de quando a gente foi para a Bahia. Vamos pôr lá no canto da calma? Ah, eu acho que isso pode me ajudar a me acalmar. Olha, eu me acalmo quando eu escrevo. Eu preciso escrever para desabafar. Eu preciso desenhar. Ah, então vamos pôr no canto da calma uns papéis, um giz de cera. Ai, olha, eu me acalmo quando eu ouço música. Ah, vamos então colocar uma caixa de som no canto da calma? E aí, a partir do momento que o canto da calma for instituído, né, sempre de forma compartilhada, que a gente fala, né, a importância de todos participarem desse momento, todos criarem esse espaço, a família começa, tem um recurso que serve para a família inteira, para esse momento da calma, na manutenção do equilíbrio emocional. Então, a família é como se a família estivesse comprometida a esse objetivo. Então, quando alguém começa a ficar nervoso, né, e os adultos, é super importante que os adultos deem um exemplo. Ai, tô nervoso, vou para o canto da calma. Então, vai para o canto da calma, se acalma e retorna para a família. Né? E a própria criança, então, assim, muito importante, o canto da calma não é um castigo. Então, não é os pais falarem, você está nervoso, vai para o canto da calma, só sai de lá quando você se acalmar. Não. Vai lá pensar, né, no canto da calma. Não é bem não pensar no que você fez. Não é um canto de pensamento, não é um canto de castigo, é algo que é voluntário, né? Então, a pessoa, você pode até sugerir, a partir da linguagem descritiva, né? Então, se você vê que a criança está nervosa, filho, vem cá, estou vendo que você está nervoso, você não quer ir lá para o canto da calma para você se acalmar? Ou seja, a postura empática, eu estou entendendo que você está nervoso, lembra que a gente combinou, vai para o canto da calma, vê se você consegue se acalmar. Então, assim, a ideia é trazer um recurso, né? Um recurso. Então, a gente está trazendo aí algumas possibilidades, né? Por quê? Porque a gente acha que é importante olhar para isso, é importante cuidar disso, né? Nesse momento, para que todos possam estar bem na família. Né? Então, é uma das estratégias, né? Que a gente vai trazendo, que vai compartilhando com vocês. Só, eu lembrei de duas coisas quando você estava falando, né? Uma, eu acho legal da gente pensar que as emoções, elas são elementos que elas vêm de fábrica, né? Elas nascem com a gente. A capacidade é esperado que a nossa capacidade de sentir todas essas emoções, a alegria, a tristeza, a raiva, amor, elas vêm com a gente. E o que acontece, eu acho até que a maior parte de nós, pensando um pouco nas gerações e tal, nós todos não aprendemos muito sobre o que são as emoções, sobre como chama aquilo que está acontecendo e que faz parte, fisiológico mesmo, seja a alegria. Eu acho que a gente foi pegando um pouquinho mais de exemplos em relação a braveza, a raiva e tudo, né? Porque eu acho que tem bastante a ver com esse momento, mas eu tenho visto, assim, muito relato de crianças que estão, sim, muito alegres e acabam que por mais ansiedade ficam mais agitadas ou mais tristonhas e às vezes recorrem super ali a só ficar deitada, só querer TV, querem o tablet, querem acho que isso é um elemento que a gente pode citar aqui também, né? Em relação não exatamente à discussão das telas, acho que não é o caso hoje, mas assim,
pode, não pode, porque acaba sendo um elemento, né, que nós, famílias, a gente tem em mãos, está todo mundo trabalhando, enfim, e as crianças, acho que quando querem se acalmar, além de livrinhos e brincadeiras, também correm ali para as telas e tal, mas acho que é importante que a gente possa aprender sobre as emoções, que a gente possa nomear, ou quando a gente pergunta para uma criança o que ela está sentindo, muitas vezes é difícil de dizer. O que aconteceu é mais fácil de dizer, e a gente poder pensar juntos e pesquisar juntos. O que é o medo? O que acontece dentro do meu corpinho quando eu sinto medo? Né? O que acontece dentro do meu corpinho quando eu tenho a tristeza? Né? Quando eu fico bravo, existe uma descarga de energia, né? De noradrenalina, porque eu pensei em alguma coisa aconteceu, e uma descarga grande de energia vai para o meu corpo, então eu posso sentir raiva de diversas formas. Então, eu acho que poder conhecer, pesquisar sobre as emoções, e daí o joguinho também entra no, essa cara é assim, essa cara é assado, mas o que acontece com cada um? Então, queria dizer isso. E a outra coisa, quando a gente falou de rotina, eu fiquei com vontade de falar uma coisa que é assim, normalmente, né, a gente vai lá e monta a rotina com a criança. O que a criança deve fazer, o que a criança deve melhorar. Então, às vezes entram lá as estrelinhas, ou enfim. Eu acho muito interessante que, nesse momento, a gente possa incluir todo mundo, como essa proposta do Canto da Calma, né? Então, a criança, eu acho, ela se sente segura quando existe uma previsibilidade, né? Eu acho que isso a escola trabalha muito nesse momento. Por que da rotina? A gente nunca para pensar por que te ouve tanto que para uma criança é importante a rotina. A rotina ela é importante para todo mundo. A gente acaba sabendo o que vai acontecer depois, e até quando não acontece tal coisa, a gente pode se programar melhor. Então, eu vejo que a gente construir ali junto uma rotina onde ela saiba que horas que o papai vai estar mais no escritório, que horas que a mamãe vai, que horas mais ou menos que a gente vai fazer alguma atividade que é para casa, ou que horas que a gente, mais ou menos, né, e esses horários serem seguidos de certa forma, eu acho super importante, porque não é só a criança saber que ela vai escovar o dente, depois de escovar o dente ela vai trocar de roupa, depois ela vai tomar café da manhã e tal. Que horas? Então depois do almoço a mamãe vai entrar um pouco para trabalhar, e ela consegue se organizar, porque o que a criança ela busca essa atenção, e muitas vezes ela vai fazer, enfim, diferentes tipos de reação, seja o da tristeza, seja o da birra, seja o da... porque alguma coisa desorganizou, e o que ela queria, na verdade, eram momentinhos ali de mais brincadeira, de mais conexão, de mais... Então, eu acho que quando a gente tem ali aquele momento, e depois a criança sabe o que vai acontecer, porque está no quadro da rotina da família, e não só o da criança, essas explosões, sejam lá de qual for, se for de raiva ou a tristeza, enfim, as diferentes reações, elas ficam um pouquinho mais previsíveis. Eu acho super importante, né, quando a gente fala da construção da rotina compartilhada, né? Então, assim, eu acho isso muito importante. E eu acho que, assim, também essa previsibilidade dentro do dia a dia, né? Porque, assim, como mudou tudo para a criança, quando a criança vai para a escola, tem o horário de ir, o horário de voltar, ela entende que a hora que ela chegar em casa, o pai e a mãe vão estar para ela, né? A família, os adultos vão estar para ela, né? E agora mudou muito. Então, as crianças estão aprendendo a lidar com isso, né? A lidar que os pais têm outras atividades, outras propostas. Então, para que a gente possa ajudar a criança nessa manutenção do equilíbrio, a previsibilidade é essencial. Né? Então, ou organizando a rotina conjunta para a criança saber em que momento ela vai poder estar efetivamente com os pais, né? Ou os pais podendo dar essa previsão. Então, o que a gente ouve muito, uma fala muito dos pais, assim, ele está muito grudado em mim, né? A criança está muito grudada, ela quer muito ficar comigo, né? E isso, gente, é muito normal e muito esperado, né? Até a Joana começou a reunião falando disso para as crianças, é tão gostoso estar em casa, e assim, eles não têm mais ninguém, né? São vocês, então é natural que a criança se apegue, é natural que a criança grude, é natural que a criança
ela regrida, né? Assim, se é que a gente pode chamar de uma regressão, né? Mas que ela volte a ser um bebê. Por quê? Porque o que faz com que a criança cresça, né? As interações que ela tem fora do seio da família, porque na família é o pai, é a mãe, e normalmente ela estabelece uma relação ali de, né, bebê, né, até que ela vá crescendo, então que ela vá para a escola, que ela perceba que tem outras pessoas que também, né, então quando eu brinco e falo, olha, o momento que a criança descobre que a mãe não é só mãe, que a mãe é também dona de casa, esposa, que ela também é uma profissional, que ela precisa trabalhar, gente, é riquíssimo. E todas as crianças estão tendo essa oportunidade agora, né? De perceber que a mãe não é só mãe, a mãe tem outros papéis também. Isso é aprendizado para ela, né? Porque quando ela vai para a escola, que ela quer ir no balanço, que o amiguinho está no balanço, ela precisa esperar. Ela precisa esperar o amiguinho sair do balanço para que ela possa usar o balanço, né? Então, a criança ela vai aprendendo na escola com os pares, né? A esperar, a entender que existem outras pessoas que também têm desejos semelhantes ou desejos diferentes que o dela, que existem outras pessoas no mundo que são muito interessantes para eu me relacionar, mas para que eu entre nessa relação, eu preciso esperar, eu preciso dividir, compartilhar. E elas não estão tendo essa oportunidade. Ou estão, né? Então, estão, porque elas estão precisando viver isso em casa. Então, às vezes, os pais sentem uma culpa enorme, né? Nossa, eu estou trabalhando o dia inteiro, mal estou vendo, né? Ontem a gente também teve uma outra reunião de pais, essa foi uma fala de uma mãe, né? Porque ela foi elogiada, porque o filho, ele tá nas vivências online, e ele fica bonitinho, com fone lá, concentrado, né? E a mãe falou, olha, eu não estou tendo tempo de acompanhar, e às vezes eu me sinto angustiada, eu me sinto culpada, porque eu vejo as mães falando, né? Muitas vezes que estão acompanhando que isso aconteceu na aula, aquilo, porque agora as mães estão sabendo de tudo que acontece na aula, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu não estou acompanhando e eu estou angustiada, né? E aí a gente tranquilizou e falou assim, não, né, ele está ótimo, ele está bem. E da mesma forma que acontece na escola, qualquer questão a gente vai te trazer, né? Então, assim, a criança está aprendendo a lidar com isso também, né? E isso é muito rico. A gente vai ter uma outra oportunidade. Semana E que acho que vem até eu falo dessa de forma aí, limites. Odéia, acho interessante quando ela tem também o espacinho, né? Que agora, com as vivências online para as crianças, eu acho que teve uma coisa muito interessante que eu vi acontecendo com algumas crianças, que é assim, meu papai tem lá o trabalho, ou seja, a janelinha dele para o mundo, ou para os mundos está lá. A mamãe tem a dela, né? Seja um filme, uma série, uma coisa, o que for, o trabalho que leva. Então, eu acho que as crianças começaram, mesmo quando não estão interagindo tanto na aula online, passaram a perceber que elas têm alguma coisa que é delas, que é para elas e que ainda continua acontecendo ali, né? Aqui Isso. foi muito claro aqui em casa. A mais velha tinha, também às vezes não gosta muito, mas vai e faz e tal. E gostando ou não, a Carolina agora tinha o momento dela, a hora que ela quer da escola dela. Então ela também tem essa saída, assim, né? De certa Isso. forma, ou essa, eu não sei, eu acho que para cada criança vai entrando num lugar, mas seja da responsabilidade, seja da obrigação, seja de. Tem, né? Tem algo ali que é para ela e só dela. Sim. E acho que é isso, a gente quis apenas, né, como eu falei, não existe uma receita pronta, uma receita de bolo, mas a gente quis compartilhar um pouquinho com vocês isso,